Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, uma tarde aí bem agitada para todos nós torcedores do Vasco, né? O Vasco contratando aí mais jogadores, anunciando oficialmente 2 reforços. Vamos falar desses jogadores que chegaram no Vasco e também como que está a situação do mercado da bola do Vasco. Mais jogadores aí deverão ser anunciados pelo clube. Também vamos falar da AGE do Vasco, cara. Mais uma vez, sócios aí entrando na justiça contra o Vasco. E também aquele deputado maldito deu as caras e falou a respeito aí, mais uma vez, desse processo do Vasco. Vamos falar desse assunto, tudo isso e muito mais agora pra vocês, mas já sabe, né? Deixa o likezão aí pra fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão e amigos. Se inscreve aí pra ajudar a gente a chegar a 180 mil inscritos. Valeu a galera que tá se inscrevendo aí todo dia aí, assistindo todos os dias nossos vídeos. Bom, pessoal, a AGE do Vasco segue aí confirmada para o próximo domingo aí, dia 7. Ao que tudo indica, vai acontecer sim a votação do sócio torcedor para definir o futuro do Vasco. Só que hoje à tarde mais 2 sócios entraram na justiça aí, alegando que há irregularidades na votação aí da AGE do Vasco. Eles moveram 2 ações contra o Vasco, né? A primeira afirma que a data corte estabelecida é equivocada e que o autor foi prejudicado por estar fora da lista de votantes. Ou seja, a pessoa que entrou aí na justiça contra o Vasco não votou aí a favor da SAF ou contra, né? Se impede liminarmente tornar sem efeitos os atos da junta deliberativa, suspender a AGE do próximo dia 7, tudo em caráter de urgência. A segunda ação baseia-se na alegação dos mortos votantes, pede perícia na lista da AGE de domingo, mudança no formato da contagem de votos e, caso o Vasco não consiga a mudança a tempo do domingo, a suspensão da AGE. O Vasco está atento às ações e já entrou com um recurso explicando cada ponto exposto, mesmo antes de qualquer decisão. A diretoria do Vasco já previa, obviamente, que isso poderia acontecer e já está antecipando aí essas questões, né? Os sócios torcedores que estão colocando o Vasco na justiça, que na minha opinião não são torcedores do Vasco, eles só querem tumultuar, querem atrapalhar o processo da SAF, porque a gente sabe muito bem que tem muito lixo aí, muito babaca, que está atrapalhando demais o futuro do Vasco. Eles não querem o bem do Vasco, eles só querem a mamata, querem continuar mamando nas tetas do Vasco e isso vai acabar. Segunda-feira já não vai ter mais isso aí, meu amigo. Vai ter mais essas pessoas imundas querendo atrapalhar o futuro do Vasco. Isso aí deixa bem claro para muitos torcedores vascaínos, principalmente para quem não é do Rio de Janeiro, quem não conhece a fundo dentro do Vasco, né? Ficou bem claro que é por isso que o Vasco está afundado hoje, jogando a sua 5ª Série B, por causa de pessoas mais intencionadas, pra gente não falar outra coisa aqui, porque minha vontade é de sair xingando todas essas pessoas, e com certeza todos eles deveriam ter os seus nomes expostos. Ele é machão para colocar o Vasco na justiça, dá um nome aí, aparece, dá a cara a tapa, grava um vídeo aí falando o porquê que quer o Vasco na justiça. Esses bandos de covarde tinha que aparecer e mostrar a cara aí pro torcedor vascaíno, pra torcida organizada do Vasco, muitos torcedores organizados que são a favor da SAF, saberem quem são esses meliantes que estão atrapalhando o futuro do Vasco, o progresso do Vasco aí, a vida do Vasco. E na minha opinião, esses caras só querem realmente destruir o Vasco. Fora essas pessoas que se dizem sócios do Vasco, já teve aquele deputado mulambo, mau caráter, que colocou o Vasco na justiça. E hoje ele gravou um vídeo debochando do torcedor vascaíno que é a favor da SAF. Assista o que esse bosta falou. Fala aí, vascainada Nutella. Beleza? Tô falando você vascaíno raiz não. Tô falando da vascainada Nutella. Estão esparramando fake news. Que vergonha! Ontem saiu uma reportagem na RJTV dizendo que um deputado estadual, vários, alguns assessores tinham 2 cargos, um no gabinete e outro num órgão público, né? É proibido isso, é óbvio. E aliás, não teve nesse caso apresentado, não foi nem culpa do deputado Thiago Pampolha não, tá? O funcionário dele arrumou outro emprego no órgão público sem avisar o deputado. Mas tentaram imputar essa nomeação à minha pessoa, porque ele estava na Comissão de Defesa do Consumidor. Só que quem nomeou foi o vice-presidente deputado Thiago Pampolha. Então tentando aí esparramar fake news. A própria reportagem disse que quem indicou foi o Thiago, não fui eu, tá bom? Inclusive o repórter até me ligou depois pedindo desculpa porque informaram errado. Então a vascainada Nutella tá desesperada e vão ficar desesperados ainda mais. Essa rapaziada que fica me xingando aqui, né, fica me atacando. Terça-feira a gente está entrando com pedido de CPI lá na LERJ, tá bom? Uma comissão parlamentar de inquérito será instalada para investigar a SAF do Vasco. Serão 6
meses de investigação. Deixe nos comentários o que você acha da declaração desse deputado imundo chamado Fábio Silva. Bom, pessoal, hoje o Vasco acertou a contratação aí de mais 2 jogadores, né? Foi anunciado oficialmente a chegada do atacante Bruno Tubarão, jogador de 27 anos, chega com um contrato até o final da Série B, e também aí o lateral direito Matheus Ribeiro, vindo do Avaí, lateral de 29 anos, também chega com um contrato até o término da Série B. Ambos os jogadores chegam por empréstimo e ficarão no Vasco aí para ajudar a gente a voltar à elite do futebol. Inclusive, o Bruno Tubarão já foi visto treinando hoje com os jogadores do Vasco. Se o Vasco conseguir registrar os jogadores a tempo, pode ser que eles ficam à disposição do técnico Emílio Faro para o jogo contra a Ponte Preta aí na próxima terça-feira. O Bruno Tubarão já vinha tendo ritmo de jogo e possivelmente pode ser utilizado. Já o Matheus Ribeiro é um jogador que estava encostado no Avaí, estava tendo pouquíssimas oportunidades, mas o jogador parece que deverá chegar com uma boa forma física e quem sabe ficará à disposição. O Vasco hoje também apresentou oficialmente o atacante Fábio Gomes, né? O jogador está muito feliz por ter vindo para o Vasco, escolheu a camisa número 97 e ele falou que devido ao título do Vasco lá de 97, que o Edmundo foi o craque, sem dúvida nenhuma foi o melhor jogador do mundo, né? Como muitas pessoas falam, né? Que o Edmundo foi o melhor jogador do mundo em 97. O Fábio Gomes resolveu fazer essa homenagem aí ao título do Vasco e também por coincidência é o ano de nascimento do atacante. O jogador de 25 anos também chega com um contrato até o final da Série B com o Vasco, vindo de empréstimo do Atlético Mineiro. O Vasco deverá anunciar também mais um reforço que já está fechado com o clube, que é o atacante Gustavo Maia, jogador vindo de empréstimo do Internacional, deverá ficar no Vasco também até o final da temporada. Até o momento o Vasco não oficializou ainda o negócio com o jogador. Teve uma grande reviravolta nessa semana, né? O jogador iria vir para o Vasco na segunda-feira, ele já tinha se despedido dos jogadores do Internacional, seus companheiros, e já estava praticamente quase tudo fechado com o Vasco. O Vasco voltou atrás, desistiu totalmente do negócio, só que um dia após desistir da negociação do atleta, o staff do jogador entrou novamente em contato com o Vasco, falando: pô, o jogador quer jogar no Vasco aí, vocês têm interesse? O Vasco pensou um pouquinho e falou: temos, vamos fechar com o jogador. Já tá tudo certo com o atleta, falta somente o anúncio oficial, que eu acredito que deverá acontecer amanhã ou no mais tardar na segunda-feira. Hoje também teve informações sobre um lateral esquerdo, o lateral Jean Vitor, do Botafogo de Ribeirão Preto, teria admitido que recebeu uma proposta do Vasco. Jogador com passagens aí pelo Cruzeiro, está atualmente no Botafogo de São Paulo. Admitiu que abriu negociações com o Vasco, mas o clube carioca optou por fechar com o lateral esquerdo Paulo Vitor do Internacional. O Vasco negociou aí com diversos jogadores, né, e chegou à conclusão que esses que foram contratados foram as melhores opções no mercado para o Vasco. Na minha opinião, Paulo Vitor é muito mais jogador do que o Jean Vitor, né? Ambos têm o mesmo sobrenome. Paulo Vitor é um jogador mais jovem, jogador que sempre atuou em time grande e com certeza tem tudo para ajudar o Vasco aí na sequência da temporada. E melhor de tudo, o cara é vascaíno. A gente espera que ele jogue bem, um jogador aí de apenas 21 anos e com certeza tem muito a evoluir na sua carreira. A gente espera que ele jogue bem com a nossa camisa. Deixa nos comentários se te agrada todos esses reforços que foram contratados pelo Vasco e também se você contrataria mais algum jogador. Na minha opinião, poderia trazer mais um meia de criação para o elenco do Vasco. O Vasco teria demonstrado interesse no Matheus Vital, só que as negociações são extremamente difíceis, complicadas e pode ser que o Vasco desista aí nos próximos dias dessa contratação e talvez já esteja mirando um outro nome aí para compor o elenco do Vasco e ser o substituto do Nenê. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, hein? Tamo junto, saudações vascaína a todos. Sextou, hein? Forte abraço. Vamos curtir o final de semana que é nóis. Tamo junto aí.